noite. Mais um estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 41. Então, nós estamos no segundo versículo dessa nova sequência, dessa nova passagem. E o versículo de hoje, em que Jesus ainda está se dirigindo aos discípulos, orientando os discípulos para a carreira apostólica, né? Ali próximo ao desencarne de Jesus, a crucificação, se encerrava a carreira como discípulo para se iniciar a carreira como apóstolo. E nós já sabemos muito bem a diferença, né? O processo de aprendizagem, o período de assimilação da lição, ele se encerrava ali. E os discípulos, então, passariam a ser chamados de apóstolos, porque eles seriam enviados em missão. Por isso que a gente, desde o começo do capítulo 10, estamos repetindo isso incansavelmente. De que o capítulo 10, ele marca um trecho do Evangelho de Mateus, todinho debruçado sobre a questão da missão. Tá bom? E hoje o versículo é um versículo que segue aquela linha do versículo da semana passada, dos anteriores, em que Jesus trabalha muito com o componente do machal, do enigma, da charada, do provérbio, né? O dito proverbial, o jogo linguístico, a brincadeira linguística, né? A inversão nas orações, o uso de palavras que tem uma afinidade fonética. Isso é algo que só dá para perceber mesmo em aramaico, né? A gente perde muito com esses processos de tradução, mas tentamos recuperar a essência disso aqui na reunião. Tanto que em português soa estranho, ou soa hermético, vedado, lacrado, difícil de ser penetrado, mas só parece, viu, gente? Só soa assim. Na prática, vocês vão ver que não é tão difícil quanto aparenta ser, tá? Sem mais delongas, o versículo é o seguinte: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá recompensa de justo. Desafiador, né? Pelo menos aparenta ser. Vamos repetir? Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá recompensa de justo. Bom, de cara, a boa notícia do versículo, embora ele pareça ser tão complicadinho, tão difícil, é que Jesus já está falando de recompensa. Esse negócio é bom. Até agora falou de perseguição, crucificação, né? E o mundo vos odiará. Quem não tomar a sua cruz. Agora parece que o céu abriu um pouquinho. Parecia um solzinho, né? As florezinhas desabrocharam. A coisa está mais bonitinha agora, né, Tonzinho? Já falou em recompensa. Mas antes da gente começar a analisar a palavra recompensa, nós vamos analisar um primeiro par, que são aí as duas palavras que a gente pode dizer que é uma perna esquerda e a perna direita do versículo. É o alicerce, as duas vigas de todo o versículo. Profetas e justos. Tá? É o primeiro par, vai aparecer aqui na tela, o pessoal do salão está vendo o quadro. Profetas e justos. Primeira coisa que nós vamos ponderar aí. Bom, profeta, a palavra profeta, ela é quase, em português, tem quase a mesma fonética, a mesma sonoridade dela, do original dela em grego, que é profetes, ou profetés. E significa, literalmente, aquele que fala em nome de alguém. Aquele que fala em nome de alguém. É o profeta. Certo? O porta-voz. Um profeta é um porta-voz. Então, se o seu Adelmo, né, pedir para um dos filhos dele, falar, olha, vai lá na firma e dá um recado em meu nome. Fala que fui eu que falei para fazer assim. Entendeu, seu Adelmo?
o Filho do Senhor ali vai estar numa condição de porta-voz, falando em nome dele. Em hebraico é Nabi. Nabiim são os profetas. Plural Nabiim. Nabi quer dizer profeta. Também com o mesmo sentido grego. Tem algumas palavras que aparecem no Velho Testamento, quando se refere aos profetas, roer, por exemplo, que é o vidente, mas são muito pouco usadas. A palavra mais usada é Nabi. Nabi também quer dizer porta-voz, aquele que fala em nome de alguém. Por que nós estamos começando a decifrar linguisticamente a origem da palavra profeta? Para enfatizar que, quando nós falamos de profecia, quando nós falamos de missão associada à profecia, nós estamos falando do uso da palavra. O uso da palavra. O profeta é aquele que fala ou escreve. Em nome de quem? No caso dos profetas bíblicos. Em nome de Deus. Tá bom? Em nome de Deus. E na sequência, né, da primeira revelação dos profetas do período bíblico, clássico do Antigo Testamento, vem os profetas do Novo Testamento. Jesus está se dirigindo a eles aqui nessa passagem. Os discípulos, eles são enviados em missão na condição exata de profetas, Nabiim. E depois, na codificação kardeciana, já na terceira fase da revelação de Deus, revelada aos homens, nós vamos ter os médiuns todos, né? Talvez, eu particularmente acredito que sim, o maior profeta da terceira revelação seja realmente um médium psicógrafo Chico Xavier, né? Porque o médium psicógrafo age no trabalho de profecia, o médium psicofônico também, mas não só eles. Os escritores, os oradores, são todos profetas dos nossos dias, profetas contemporâneos. Todo aquele que trabalha, que age ostensivamente a benefício do Evangelho e das revelações divinas, através da palavra escrita ou falada, age de forma profética. Profecia é isso. Tá bom? A profecia, gente, ela não necessariamente revela futuro. Ela também revela o presente. Ou revela o passado. Quando você revela, quando você tira o véu sobre algo que estava obscuro, de difícil percepção, de difícil entendimento, de difícil compreensão, você agiu de forma profética. Então, se você projeta o olhar sobre o passado, quando Emmanuel, por exemplo, escreve sobre eventos que já transcorreram, no livro Há 2000 anos, no livro Paulo Estevam, no livro Renúncia, isso é profecia. Ele está rasgando o véu. Ele está ajudando o vulgo a perceber, enxergar coisas sobre o nosso passado que sem o ato profético nós não perceberíamos. Quando, por exemplo, ele escreve, Emmanuel, através da psicografia do Chico, sobre eventos contemporâneos dos nossos dias, nos ajudando a enxergar coisas sobre os nossos dias, a nossa experiência presente, que nós, sem o auxílio do alto, não perceberíamos, isso é revelação, isso é profecia. E às vezes, isso é muito comum no Velho Testamento, quando ajuda a consciência humana a perceber coisas sobre o futuro, sobre o porvir, sobre aquilo que ainda não aconteceu, com o intuito de evitar que aconteça, por exemplo, ou com o intuito de acalmar na espera, isso é profecia. Então, um evento pode ser um evento desastroso, que é anunciado, é profetizado para que ele não aconteça. Ou pode ser, por exemplo, a promessa do Consolador, quando Jesus diz, eu vos enviarei o Consolador prometido. Isso é uma boa promessa. Essa a gente quer que aconteça. E essa acontece.
E ela é profetizada para que os nossos corações se acerenem. Fiquem calmos. Tem uma falada por alto em profecia, ainda numa perspectiva linguística. Nabi, profetés, é aquele que fala em nome de alguém. No caso, o profeta da revelação é aquele que fala em nome de Deus. Mas tem a figura do justo. Qual que é a figura do justo? Em hebraico, essa palavra em hebraico é uma palavra muito especial. E ela é rica nos seus sentidos todos. Porque o tzadik é o justo. E vem de tzedek. Tzedek é justiça. Só que tzedek também quer dizer retidão. O justo é aquele que caminha com retidão. Então é como se a lei divina, seu Luiz, fossem duas retas paralelas, uma do lado da outra, estabelecendo à nossa frente um caminho. A lei estabelece limites. O justo é aquele que caminha dentro desses limites. Quem passa do limite, quem se excede, quem se desvia do caminho, quem sai da estrada reta, não é justo. É aquele que extraviou, é aquele que se perdeu, saiu fora da estrada. Então, falei, por enquanto, do ponto de vista linguístico. Nabi, profeta, aquele que fala em nome de. Justo é o reto, é aquele que caminha, é aquele que caminha na estrada reta, na estrada da justiça, de tzedek, retidão. Tá claro isso? Agora vamos ver como é que esses dois conceitos, essas duas palavras são abordadas dentro da obra básica? Vamos aprofundar um pouco mais na compreensão desses dois termos? Vamos lá? Livro dos Espíritos, questão 624. Tem uma turma entusiasmada com o estudo do texto bíblico, esquecendo que sem a chave, sem Kardec, você não abre essa porta, não. Sem a obra kardeciana, assim, na ponta da língua, você não consegue abrir as portas, né, do entendimento no estudo do texto bíblico. Tem que estudar Kardec. Então, nós vamos fazer isso agora. Questão 624 do Livro dos Espíritos, 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Pronto. E o sujeito se descabela, vai em trocentos dicionários bíblicos. Direto o pessoal manda recadinho para mim lá, me indica um dicionário bíblico. Eu fico com vontade de falar assim, o Livro dos Espíritos. Está aqui, olha. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Quais as características? Os caracteres? Aquilo que especifica. Só que vamos atentar para uma palavrinha, um adjetivo que Kardec colocou antes de profeta. E aí que entra a genialidade do professor, né? Ele não quer saber o caráter de um profeta. Ele quer saber o caráter de um verdadeiro profeta. Vocês conseguem perceber para onde ele está projetando a mente do estudante quando ele coloca esse verdadeiro profeta? Ele está projetando, ele preparou o caminho no Livro dos Espíritos para um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo. Com essa pergunta. Os falsos profetas. Para que você saiba o que é um falso profeta, você tem que saber o que é um verdadeiro profeta. Pedagogo, né? Como é que você vai identificar quem é falso se você não souber o que é verdadeiro? Aqueles especialistas em obras de arte, né, seu Daniel? Como é? Eu esqueço o nome.
O Marchand é quem negocia, né? Tem um sujeito que é especialista em identificar se uma obra de arte é falsa. Por que ele sabe identificar que uma obra de arte é falsa? Porque ele conhece muito, muito bem os detalhes da verdadeira. Vamos ver a resposta dos espíritos? O verdadeiro profeta, os espíritos perceberam, né? Ah, entendi o que você quer dizer. O verdadeiro profeta é um homem de bem. Pronto. Os espíritos pegou e jogou a gente para um outro texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual? O homem de bem. Você estuda o livro dos Espíritos para entender o Evangelho segundo o Espiritismo. E estuda o Evangelho segundo o Espiritismo para entender a Bíblia. O verdadeiro profeta é um homem de bem. Inspirado por Deus. Inspirado por Deus. Aí nós vamos no significado da palavra em hebraico, nabi. Aquele que fala em nome de Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras. Sim, nós falamos que é aquele que fala em nome de Deus. Então podeis reconhecê-los pelas suas palavras. Só? E aí completa. E pelos seus atos. Porque se ele é o homem de bem, não é só palavra. O verdadeiro profeta é o homem de bem. E o homem de bem é aquele que fala bem? Não é. É aquele que vive no caminho da retidão. Aí, seu Daniel. Orelhas em pé, hein? Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Impossível é que ele se use da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Em bom e velho mineirês, ou é ou não é. Ele está dizendo pode ser, é impossível. E aí eu lembrei do Artêmio, acho que é o Artêmio, é o benfeitor, o orientador espiritual da Alcione, lá em Sírios, do sistema de Sírios. A Alcione vai reencarnar. Quem lembra aqui qual que é o puxão de orelha que ele dá nela? Ele dá uma dura nela e fala assim, não tem acordo. Ele fala para Alcione assim, Alcione, não poderá haver acordo, mãozinha dada, entre o vício e a virtude. Por que no caso da Alcione não pode haver esse acordo? Não pode nunca, mas com relação aos homens ordinários aí não é aquele palavrão que a mulher chama o marido, não, né, ou a mãe chama o filho, não. Ordinário. Ordinário é no sentido militar mesmo, né, seu Daniel? É aquele que é comum, que está na média. É medíocre, nesse sentido, é esse mesmo. O sentido da palavra medíocre é esse, está na média. Ele está falando para um espírito que ia reencarnar e ia ser extraordinário. Entendeu? Acima da média. Quem reencarna para ter um compromisso que exige que ele seja acima da média, não pode tolerar em si acordinhos entre vício e virtude. Tem como. Quem tenta fazer isso, que é a gente, os ordinários, vive doente, vive perturbado, vive angustiado, é infeliz. É infeliz. Bom, já que essa resposta da 624 projetou a gente para o homem de bem, capítulo 17, sede perfeitos, né? Item 3, vamos lá? O homem de bem? O verdadeiro, olha, de novo, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre, atenção agora, a lei de justiça, justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Você sabe o que Kardec fez agora no Evangelho segundo o Espiritismo?
Pegou o estudante e falou, agora volta lá no Livro dos Espíritos. Tem um capítulo que tem exatamente esse título. Lei de justiça, amor e caridade. Aí Kardec está dizendo para o leitor do Evangelho segundo o Espiritismo, agora vai lá no Livro dos Espíritos e lê esse capítulo. Lei de justiça, amor e caridade. Aí o que vai encontrar no Livro dos Espíritos? Questão 879. 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Como é que termina o Evangelho segundo o Espiritismo? Aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Igual. Tudo, ó. Alinhavado, bordadinho. Avesso perfeito. Pessoal do Ponto de Cruz aí. Avesso perfeito. Então vamos ver? Qual que é o caráter do homem que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade? Resposta. Vamos ver se vocês reconhecem ela de algum lugar. O do verdadeiro justo. De novo. Verdadeiro. Só que agora, em vez de profeta, justo. O do verdadeiro justo. A exemplo de Jesus. Misturou tudo, gente. Profeta, com homem de bem, com justo. E tudo isso tendo por exemplo, questão 625. O justo por excelência. A exemplo de Jesus. Porquanto praticaria, esse verdadeiro justo, praticaria também o amor do próximo e a caridade. Lei de justiça, amor e caridade. Por isso que no título do capítulo aparecem as três coisas. Porque é impossível você ser um verdadeiro justo sem sentir amor e tangibilizar esse amor, concretizar esse amor. Porque caridade é o amor concreto. Caridade é isso. Caridade é o amor em ação. É o amor que se vê. Você pega o amor, você vê o amor, você escuta o amor? Relativamente sim. Quando você vê um ato de caridade, escuta uma palavra caridosa, ou toca alguém que está vivenciando a caridade, você teve um contato concreto com o sentimento sublime do amor. E fecha. Sem os quais não há verdadeira justiça. Então falamos de lei, de justiça, de amor e caridade. E falamos dela vivida na sua maior pureza, que é quando ela é vivida a exemplo de Jesus. Aí lá na questão 886, 886, a pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual a entendia Jesus? Opa, então se vocês falaram que justiça é um negócio que a gente só pode entender quando a gente a entende sob o prisma de Jesus, sob a lente de Jesus, então caridade é um negócio que a gente só vai conseguir entender também sob o prisma de Jesus, com a lente de Jesus, com o olhar de Jesus, com a perspectiva de Jesus. E aí a resposta, eu até usei essa questão e abusei dela várias vezes, mas nós vamos repetir ela até aprender, né? Qual que é o caráter? Como entendia Jesus, da caridade? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Pronto. Agora vamos respirar. Temos todas as peças, vamos montar o quebra-cabeça. Profeta é função. É título de função.
Justo é título de condição. Alguém está profeta. Alguém é justo. Entenderam a diferença? Para você para você estar como um verdadeiro profeta, é necessário que você seja justo. Se você estiver profeta, mas não for justo, que tipo de profeta você é? Falso profeta. Oi? É função. Eu gosto, missão, função, mesma coisa. Comissão. Mas por que a profecia é feita para não ser? Não, a profecia negativa, né? Destruição, morte, sofrimento. Por exemplo, quando Jesus fala assim, Jerusalém, Jerusalém, em relação ao templo, e não restará pedra sobre pedra. O que Jesus queria? Que as pessoas se arrependessem do comportamento que tinham, repensassem. É um recado para mudar de direção, para não acontecer. É mais ou menos o senhor falando para um filho do senhor: você não vai por aquela estrada não, porque ela está cheia de buraco. Se você pegar essa estrada, vai quebrar a roda do carro, vai empenar a roda do carro, vai ficar lá na estrada. O senhor quer que aconteça isso? Por que o senhor falou isso? Para que ele pegue outra estrada. O senhor entendeu? Esse trabalho que o senhor fez de avisar, isso é profecia. Então, o ato de profetizar é o cumprimento de uma missão, de um compromisso, de uma função. Você é designado para isso. Você é nomeado para isso. Você é comissionado para isso. Vai lá e fala. Fala em meu nome. Aí o profeta sente a responsabilidade de fazer um negócio desse e pergunta assim para Deus. Gente, né? Lúdico, por favor. Sem ser literal, né? Aí ele pergunta para Deus: mas como é que eles vão acreditar no que eu vou falar? Como é que eles vão saber que eu estou falando de verdade em nome do Senhor? Aí a gente deixa o campo do estar e vamos para o campo do ser. Olha, eles vão acreditar em você porque você, em convivência, no dia a dia, no cotidiano, será um homem de bem. Você será um justo. Resumo da ópera: nem todo justo será profeta. Porém, mas todo verdadeiro profeta necessariamente é um justo. Entendeu, Tonzinho? Nem todo homem de bem reencarna na Terra com um compromisso da palavra. Nem todo. Nós não temos noção, talvez no plano espiritual nós vamos descobrir a quantidade de justos, de alto gabarito, de alta esfera, que passaram pelo mundo em existência material, em existência física, e nós nunca vamos saber que ele passou pela Terra. Absolutamente anônimos e silenciosos. Você pega o livro Céu e Inferno, capítulo de Espíritos Felizes, vai ter a notícia de alguns. Foram andarilhos, mendigos, donas de casa, sabe? Pessoas anônimas, agricultores, lavradores, operários. Pessoas absolutamente desconhecidas. Porque simplesmente foram. Simplesmente. Nós vamos chegar nesse ponto, que é um ponto sutil. Então, eles simplesmente foram. Outros tantos justos, passaram pela terra como justos, vivendo como justos,
mas também tiveram uma atividade, uma missão ostensiva, intensa, de divulgação da ideia do Evangelho pela palavra, porque isso é importante, necessário. Deus precisa dos dois jogadores em campo. O justo que fala e o justo que só é justo. Os dois, cumprindo funções diferentes. Contudo, todavia, nesse versículo aqui, Jesus dá um alerta. Ele dá um alerta. Lembra quando na semana passada eu falei sobre revelação? E nós falamos que, na verdade, Jesus está se dirigindo diretamente para os discípulos, porém, indiretamente para toda a humanidade? Aqui isso se repete. Jesus está falando diretamente para os discípulos, mas indiretamente para a humanidade inteira. Ele está falando para os discípulos, para servir para nós, o seguinte. Tem gente que vai receber um profeta, acolher um profeta no pensamento, no cérebro, no raciocínio, simplesmente com a intenção de ser profeta. Eu sabia que ia ficar esse silêncio no ar, e é por isso que agora eu vou tornar a coisa mais concreta. E vocês vão me dizer se isso acontece ou se isso não acontece. Tem gente que lê livro espírita, assiste palestra espírita, vai em grupo de estudo espírita só para virar palestrante e escritor espírita? Sim ou não? Cheio. A pessoa não é um processo muito consciente. E aí entra as armadilhas do inconsciente. É a pessoa que recebe o profeta já se sentindo profeta, na qualidade de profeta. Que lê o livro do Chico, que assiste a palestra de Divaldo, mas de uma forma compulsiva, devorando isso tudo para se encher de cultura religiosa, de conhecimento religioso, para ser visto, percebido e cultuado como profeta. Oi? O profeta é um médium por excelência. E o justo pode ou não ser. Nós vamos chegar lá, Sadel. Calma aí que não. Tem umas nuances por aí. Tem benefícios nessa condição, essa primeira condição que eu descrevi? Óbvio, gente. O sujeito não está estudando para ser terrorista. O sujeito não pegou o Paulo Estevão para aprender no Paulo Estevão com Nero como é que se mata e crucifica. Não. A intenção é positiva. A intenção explícita é positiva. E ele vai ter benefício em função disso. Esse estudo, essa dedicação ao estudo da letra espírita, da letra evangélica, vai trazer para a vida dele muitos benefícios. Ele vai estar constantemente sintonizado com o alto. Agora, é um benefício superficial, mais raso, quando comparado àquele que não está com os olhos voltados só para os profetas. Aquele que está com a percepção, a sensibilidade atenta, aguçada, para captar e assimilar a presença, sobretudo, de quem? Dos justos. Independente se esse justo é profeta ou não é profeta. E por que ele está com essa sensibilidade, a anteninha mais aguçada para a presença e a manifestação dos justos, independente do uso da palavra ou não? Porque a intenção dele, mais profunda, não é ser profeta. Ele quer simplesmente ser justo. Então ele recebe o justo na qualidade de justo. Consegue perceber no outro a qualidade do justo. Exatamente. Quem só está interessado em virar profeta
só vai ter atenção para profetas. Agora, quem está com a genuína intenção de se tornar justo, vai estar atento para todos os justos, mesmo aqueles que são silenciosos, anônimos. Entenderam a diferença? É bom isso ficar claro, porque tem muita coisa aqui que eu vou oferecer mais, mas esse é o grosso do versículo, viu, gente? É o grosso. E é importante Jesus dizer isso para os discípulos, por quê? Porque quando eles partirem em missão, eles vão encontrar e lidar com esses dois perfis de seguidores. Eles vão perceber, aguçados para isso, né, atentados para isso pela boca de Jesus, quando alguém se aproximar dele com a intenção de sugar porque quer ser igual, e quando alguém se aproximar dele com a intenção de simplesmente ser um homem de bem. Quem vai lidar com a palavra, quem vai trabalhar com a escrita, quem vai trabalhar com a oratória, tem que estar atento para isso. Os dois vão recolher benefícios? Vão. Os dois vão ser tocados pelo Evangelho? Claro. Os dois vão ser úteis ao Evangelho? Óbvio, gente. Mesmo aquele que só tem intenção de ser profeta também, ele não vai falar em nome de Deus também? Só que o que só tem a intenção de se tornar, de ter evidência, notoriedade com o uso da palavra, ele vai estar sempre andando na corda bamba. Porque como ele não cuidou de ser justo primeiro, frequentemente as pessoas que não são bobas vão perceber a discrepância entre a palavra dele, que é batuta, e a vivência dele, que é meio xoxa. Se quem percebeu isso for suficientemente caridoso, vai falar, fulano tem uma oratória brilhante, tem uma escrita brilhante, é um médium espetacular em potencial psíquico, mas ele tem muitas fragilidades de caráter. E vai orar para ele. Se for uma alma caridosa. Porque se for a multidão, não vai ter complacência. A multidão vai ser cruel com ele. O pessoal que trabalha em reunião mediúnica sabe disso. Quando vê uma entidade mais tinhosa, e aí dá de cara com um doutrinador que estuda só para ser doutrinador. O que a entidade fala para esse doutrinador? Rapaz, não vem com esse blá 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 seu aí, não, que eu passei o dia com você, eu te conheço. Sabe por quê, gente? Porque aquele doutrinador só está atento para palestras e livros. Porque ele quer ser um brilhante doutrinador de espíritos. Ele quer ter um verbo potente. Ele quer encantar o espírito e a plateia, os outros médiuns. Mas a vivência dele é frágil. E os malfeitores, os espíritos mal intencionados, vão jogar isso na cara dele. E os benfeitores vão deixar. Por que vão deixar? Vocês já ouviram falar naquela expressão, o telhado é de vidro, é frágil. Não aguenta pedrada, trinca fácil. E aí vai reinar aqui, gente, um processo de afinidade. Afinidade. E é no processo de afinidade mais profunda que ocorre a assimilação mais profunda. Aquele que se aproxima de um grande profeta só com a intenção de ser profeta também, ele não vai conseguir assimilar do verbo desse profeta nem 50%. Ele vai achar que assimilou tudo, né? Ele é vaidoso, mas não vai assimilar nem 50%. Mas aquele que se aproxima só com a intenção de ser justo, de ser homem de bem, vai assimilar 80%, 90%, 100%.
E por conta disso, está em melhores condições para, sem intenção nenhuma, acabar se tornando um grande profeta. Por isso eu separei aqui, para analisar o na qualidade de, que aí vale as intenções, né? Do livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz. Eu uso pouco o André Luiz aqui, hoje eu trouxe o André Luiz. O Aulus, quem lembra aí do benfeitor Aulus? Ele pega o André Luiz e leva para assistir uma palestra de um espírito chamado Albério. No primeiro capítulo se chama Estudando a Mediunidade. Lá no Estudando a Mediunidade, um espírito chamado Albério vai fazer uma palestra e o André Luiz está sentadinho lá junto com Aulus. E aí o Albério diz o seguinte: segundo é fácil de concluir, todos os seres respiram na onda de psiquismo dinâmico. Todos os seres respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar. Trocando em miúdos, cada um de nós emite uma frequência vibratória única, igual digital. A sua digital só você tem. Ela é sua, é a sua identidade. Porque ela está atrelada, inclusive, ao seu código genético. Então, os espíritos superiores reconhecem, pela presença vibratória, não precisa abrir a boca, não, o nível com quem eles estão lidando. Continua. Dentro das dimensões que lhes são características ou da frequência que lhes é própria. Cada um vibra num diapasão diferente, com especificidades, peculiaridades suas, só suas. Aqui, antes de avançar, a gente já está começando a entender que um verdadeiro profeta a gente não vai identificar pela eloquência do verbo, mas pelo padrão vibratório. E o padrão vibratório dele, o verdadeiro profeta, vai ser alto porque ele é profeta? Porque antes de ser profeta, o que ele é? O justo. Está entendendo? Então, quem se aproximar dele só com a intenção de ser profeta, mas sem ser justo, vai vibrar no mesmo padrão que ele? E quem se aproximar dele sem intenção de ser profeta, mas sendo um justo, vai vibrar no mesmo patamar. Então ali vai rolar uma afinidade, uma identificação imediata. Continua o Albério. Examinando, pois, os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, no fundo a gente conversa, a gente dialoga, não é com palavra. No fundo, o nosso diálogo, ele é vibratório. Qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente. Pausa. Agente e recipiente. Um profeta verdadeiro é um justo agindo pela palavra. Ele é um agente. Certo? Aquele que é justo, mas na condição de recipiente, de quem assimila, vai assimilar total. Agora, quem não for justo de verdade, tiver só com a intenção, sabe, por empáfia, por vaidade de ser profeta, não vai assimilar. Porque ele é refratário, vibratoriamente refratário. A comunicação é ruim, tem chiado, tem interferências. Certo? Continuando. A inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos que vive. Olha que legal esse negócio de coloração. Nós estamos falando de luz, é espectro. Espectro é onda.
quanto mais sutil a onda, mais belo, luminoso é o espectro. Quanto mais grosseira a onda, mais opaco, menos luminoso é o espectro. Por isso, gente, que quando juntava aquela multidão, ouvindo Jesus, alguns, uma Lívia Lentulus, por exemplo, escutava Jesus, ó, como é que chama? Aquela qualidade alta, né, de assimilação lá. Um Wi-Fi ali, estava com sinal. Vocês viram que eu sou bom nesse negócio. Louvada Juju da minha vida. Wi-Fi ali, chama Wi-Fi, viu, gente? Wi-Fi é sinal perfeito. Outros vão ficar, o que ele falou mesmo? Não entendi nada do que ele falou. Porque não está vibrando mesmo para diapasão. Tem gente que pega Paulo e Estevão com a morte de chorar e fala, é o melhor livro que eu li na minha vida. Tem gente que Paulo e Estevão é um livro chato. Só sofrimento, o povo só sofre. Porque não está vibrando no mesmo diapasão, no mesmo espectro luminoso do autor. Entendeu? E por que acontece de uma determinada época da minha vida eu pegar aquele livro e ele não me dizer nada? E depois, em outro momento da minha vida, eu pego o mesmo livro e quase morro de chorar. O que mudou? Padrão vibratório. É isso que mudou. Ó. Livro roteiro, lição 26. Olha o título da lição. Afinidade. Essa diferença de padrão vibratório se deve a uma lei. Lei de sintonia e afinidade. Olha o que o Emmanuel vai dizer. Princípios idênticos regem as nossas relações uns com os outros, encarnados e desencarnados. Conversações alimentam conversações. Pensamentos ampliam pensamentos. Demoramo-nos com quem se afina conosco. Demoramo-nos com quem se afina conosco. De novo, vamos voltar no caso aqui que é proposto pelo versículo. O sujeito não é um justo, não é um homem de bem. E fazer um adendo sobre o homem de bem, viu, gente? Homem de bem não é o cidadão padrão da contemporaneidade, dos padrões, não. Porque senão a gente fica a ideia, o pai de família que não bebe, não fuma, né? Vai trabalhar todos os dias, paga os seus impostos. Não, é muito além disso. É isso tudo, mas vai muito além disso. O homem de bem é, sobretudo, o sujeito que não prejudica o semelhante. E mais que isso, Kardec vai além. Ele fala assim, mais que isso, é aquele que faz tudo para ajudar o semelhante. Aí você pode dizer que é um homem de bem. Senão é um homem ordinário, um homem comum. Então, o sujeito que se aproxima do profeta sem intenção de ser homem de bem, mas com a intenção de ser orador, escritor, ele assimila parcialmente a mensagem do profeta, então depois, quando ele vai repassar isso, ele também repassa parcialmente. Agora, aquele que se aproxima só com a intenção de ser homem de bem, depois vive isso integralmente. São duas coisas diferentes. O outro vai com tanta vontade de fazer o que o profeta faz mal feito. Faz pelas metades. Enquanto o primeiro, que não tem outra intenção, a não ser a intenção de ser bom, vive a bondade de forma integral, completa. É isso que o Emmanuel está dizendo nesse começo. Nossa inspiração está afiliada ao conjunto dos que sentem como nós. Então o negócio é sentimento, não é cérebro. Qual foi o maior profeta do século XX encarnado? Profeta do século XX encarnado, pelo menos no movimento espírita.
Do século XX agora, recente. Chico Xavier. Chico Xavier foi um grande profeta. Porque ele era um grande justo. Um grande justo. Tinha gente que achava que o dom profético do Chico era um negócio que passava por osmose. Vocês sabem como é que é? O sujeito acha que se eu esfregar ombro a ombro no Chico, ficar segurando a mão dele, sabe? Se de dentro da casa do Chico, comer com o Chico todo dia, isso vai fazer de mim um grande profeta. Não vai. Porque o que fazia o Chico um grande profeta era o fato de que ele era, antes de tudo, um homem de bem, um homem justo. Teve gente que nunca teve contato direto com o Chico, que nunca viu ele presencialmente, mas à distância estudava a palavra da profecia dele, mas com uma intenção só: ser homem de bem. E se tornou homem de bem. Vibratoriamente, quem estava mais próximo do Chico? Entenderam a diferença? Essa é a intenção. Gente, nós não estudamos doutrina espírita para virar palestrante, virar escritor, virar médico. Isso acontece. Isso acontece. Se acontecer, a gente cumpre o dever com o mesmo amor que a gente cumpre o dever na profissão, o dever como pai de família, como mãe de família, como motorista, como homem público, com a mesma dedicação, o mesmo amor. Mas você não estuda com essa intenção, com esse propósito de destaque pessoal. Só que nós vivemos numa sociedade hoje, contemporânea, em que todas as casquinhas de ferida foram arrancadas para que elas sejam sanadas, de modo que as pessoas estão com aquilo que era um pouco mais contido, à flor da pele. E um dos elementos à flor da pele é o desejo de notoriedade. A vontade de estar em evidência. A vontade de exibir, né? De se mostrar. Bom, aí você junta a fome com a vontade de comer, né? A fome é essa vontade, né? Esse desejo, aliás, é a palavra mais apropriada. Esse desejo de notoriedade pública. E o outro lado é a internet, né? Que é a vitrine para o mundo. Aí pronto. O sujeito deu um espirro, vai lá dos passarinhos lá, como é que chama? Twitter. Eu espirrei nesse momento. Foi um espirro prazeroso. Acho que estou com gripe. O pior não é ele fazer isso, o pior é que vê um monte de gente e comenta. Eu também espirrei ontem à tarde. É um desejo de estar em evidente, de o tempo inteiro ter plateia. Ter público. Necessidade de aprovação e ter público, né? Às vezes nem precisa ser aprovado. Tem gente que até, os polêmicos da mídia hoje em dia, né? Encerro, Emmanuel. Trabalhando e servindo, aprendendo e amando, a nossa vida íntima se ilumina, espectro. Se ilumina e se aperfeiçoa. Entrando gradativamente, porque é um processo lento. Devagar, em contato, sintonia, com os grandes gênios da imortalidade gloriosa. Os grandes gênios da imortalidade gloriosa. Eu queria tanto ser íntimo de Eurípides Barçanufo. Eu queria tanto ser o encarne do Bezerra de Menezes. Lá no livro Obreiros de Vida Eterna, acho que é, né? Aparece uma senhora lá que fala para a turma, fala para o André Luiz, ela está querendo penetrar, né? A casa transitória. Ela fala assim, eu era amigo do Bezerra de Menezes, você lembra desse cara? Eu trabalhei com ele na mesma mesa, do mesmo centro. Esse contato vibratório, essa sintonia ondulatória com os grandes gênios da imortalidade só é possível se você colocar na sua cabeça uma meta e ter um único foco. Eu quero ser um homem de bem. E a regra é uma só.
não causar prejuízo a quem quer que seja, e trabalhar, viver, para causar benefício a todos, até aos malfeitores. Isso é ser homem de bem. Esse é o foco. E as recompensas? Agora caminhando para o desfecho disso. E as recompensas vão ser proporcionais às intenções. Se a minha intenção era só ser um grande profeta, as recompensas vão ser proporcionais a isso. Tem recompensa? Tem. Mas não são iguais às intenções de quem quis ser da qualidade dos justos, em primeiro plano. Então, eu separei aqui uns trechinhos do Velho Testamento, do Novo Testamento, que já anunciava essa lei do mérito. É uma lei, é uma regra divina. Lá no livro de Salmos, Salmo 58, versículo 11. Então os homens dirão, de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça sobre a terra. Aí eu sublinhei com certeza há um Deus. Porque onde há um Deus, há regra, há lei, há ordem, há critério. Então existe uma lei, uma regra. Quem quiser ser como justo é que vai ter recompensa de justo. Quem só quiser ser profeta vai ter recompensa de profeta. Mas ninguém é criado, gerado por Deus para ser profeta. A gente é criado e gerado para um dia chegar à condição de justo. Colossenses, carta de Paulo, capítulo 3, versículos 24 e 25. Sabendo que recebereis, receber, do Senhor, a recompensa da herança, porque o Cristo, o Senhor, servis. Vocês serviram, foram servos. Aqui tem uma sutileza, que é o seguinte. A herança no Oriente Médio, na cultura de Jesus, ela era recebida em duas etapas. Você tinha a posse provisória e depois você tinha a posse definitiva. Na posse provisória, o seu pai ainda estava vivo. E como é que você toma a posse provisória? Se tornando funcionário do pai, servo do pai, trabalhando com o pai. Então, vamos supor que eu era dono de uma oficina de carpintaria, para contextualizar aqui Jesus, né? Eu era dono de uma oficina de carpintaria. Eu começo a receber a minha herança. Qual que é a minha herança? A oficina. Eu começo a receber a minha herança, a primeira etapa desse recebimento de herança é o dia que o meu pai fala assim, a partir de hoje você vai para a oficina comigo que eu vou te ensinar a administrar ela e aprender a ser carpinteiro. O menino ficava todo feliz. Nossa, recebi a primeira parte da herança. Porque a primeira parte da herança não é a riqueza, não é o bem. A primeira parte da herança é como administrar o bem. Aí a posse definitiva é o dia que o meu pai morre. Aí pronto, agora ela é minha. E aqui, vamos rever esse texto de Paulo? Sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Isso é certo. Porque o Cristo, o Senhor, ao Cristo, o Senhor, vocês serviram. A primeira parte, a primeira etapa do recebimento da herança, nós já recebemos. Que é o fato de sermos convidados a cooperar. A posse definitiva é quando Jesus fala, agora a terra está nas mãos de vocês definitivamente. Aí é quando atingirmos a angelitude. Servimos lado a lado com Jesus. E completa Paulo. Mas quem cometer injustiça receberá o agravo que fizer. Pois não há acepção de pessoas, não há exceções. Cometeu injustiça, saiu do caminho reto, você não é nem justo e nem
profeta. Que recompensa você espera disso? Você não é digno nem de cooperar com seu Senhor. E aí, no livro Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Agora é o mestre falando no livro Apocalipse, falando para os dias de hoje. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Lei do mérito. E a recompensa proporcional àquilo que você queria ser. Se você queria ser só profeta, recompensa só de profeta. Se você queria ser justo, aí você recebe recompensa de justo e de profeta. Porque todo profeta, todo justo é um profeta em potencial. Entenderam? Vamos avançar? Livro Pão Nosso, capítulo 72. Contempla mais longe. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. O grau de dedicação, de entrega e de recebimento, de assimilação com que eu tiver envolvido na vivência do Evangelho vai ser proporcional aos louros, né, ao corolário em função disso tudo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. Gente, isso tudo que nós estamos fazendo hoje, essas reflexões que eu estou propondo para vocês, é para que hoje, na hora da prece, vamos combinar na hora da prece, todo mundo? Pessoal de casa, da internet, faz uma prece no final desse episódio. E na prece, a gente se fazer uma pergunta consciencial. Para o pessoal aqui do salão, a pergunta é assim: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Saí da minha casa, hoje aqui em Uberaba está um climinha de chuva, choveu a beça. Saí da minha casa, peguei o carro, vim, sentei no banco para escutar, sentei no banco para falar, fazer pergunta, comentário, ouvir música. O que eu estou querendo com isso? O pessoal de casa entrou lá no miudinho, no canal, no YouTube, assistiu o vídeo com qual intenção real? O que eu quero ser? Porque se for passando os anos, gente, né, o pessoal que vem aqui desde o primeiro ano, por exemplo, agora nós vamos completar 6 anos de existência. Se for passando os anos e esse exame consciencial te acusar que você é o mesmo, 6 anos depois, 10 anos depois, 15 anos depois, tem um negócio errado aí. Reveja tudo, passa limpo tudo. Porque tem um negócio errado aí. Vocês veem, gente, quantas vezes eu preparei um roteirozinho desse aqui? Quantas vezes eu falei isso? Uma vez conversando com a dona Laurena, eu falei assim, você já reparou que o ouvido mais perto da boca que fala é o seu? Alguns de vocês podem até falar, não escutei direito o que a Luísa falou aquele dia. Eu não tenho essa desculpa. Então, depois de preparar tanto vídeo, gravar tanta coisa, eu e a Juju ainda assiste isso mais uma vez em casa, para editar. Se eu não tiver um pouquinho melhor, tem um negócio errado aí. Você tem que fazer um exame de novo, porque a intenção aí não está sendo a que deveria ser. Eu estou preparando esses estudos, nós estamos estudando isso aqui com outro objetivo. Chegar em casa e falar no ouvido do parente que não quis vir. Preparar a palestra. Uma outra intenção. A intenção tem que ser o seguinte: quando eu sair daqui, alguém vai pisar no meu calo. Alguém vai me prejudicar. E a minha resposta a esse prejuízo não vai ser um outro prejuízo. Eu não vou prejudicá-lo também. Ao contrário, a esse que me prejudicar,
eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, dentro das minhas possibilidades, mas eu vou me esforçar para gerar algum benefício para ele. Igual aquela história da senhora que matou o cachorrinho do Chico, envenenado, porque achou que estava ajudando o Chico e trouxe tanto sofrimento para o coração dele. E o Emmanuel falou, você só vai se livrar desse peso quando você fizer alguma coisa muito boa para ela. E aí ele, suaves prestações, né, 0 mais 10 e compra uma máquina de costura para ela. Aí ele sentiu alívio. Foi a recompensa. A nossa recompensa, quando a nossa intenção for essa, intenção justa, de homem de bem, é dormir, colocar a cabecinha no travesseiro, sabe? E dormir o sono dos justos. Que é o melhor sono que existe. Esse não tem igual. Felicidade é isso, é consciência em paz. Sabe aquela questão 919 que eu sempre falo com vocês, do Santo Agostinho? É todo dia antes de dormir, o seu exame consciencial não durar 3 minutos. Prejudiquei alguém? Não. Fiz tudo que eu podia para beneficiar as pessoas? Sim, pronto. Assim seja. E dorme. Dorme gostoso. E no outro dia acorda disposto. A gente acorda cansado, né? A gente acorda cansado. Por que será, né? Por que será? Ó, encerrando agora. Coisa bonita, ó. Do livro Cartas do Coração, capítulo 34, da primeira parte. Esse livro tem 2 partes. Dai e dar-se-vos-á. Fazendo referência a Lucas 8,38. Emmanuel diz assim: a afirmativa do mestre, porém, expressa uma lei clara e precisa, a exteriorizar-se em efeitos tangíveis cada dia. É uma coisa concreta. Isso aqui não é nada abstrato. Ninguém precisa desencarnar para encontrar a lei da retribuição. Acabamos de comentar isso. Sabe, esse negócio, eu vou ser bonzinho para ir na colônia, no Bosque das Águas, para visitar sírios. Não é isso. Você não precisa trabalhar tão a longo prazo. Os resultados, eles são imediatos. Ó, semelhante princípio funciona invariável em nossos passos habituais. As horas no tempo são como as vagas no mar. Sabe? Quando a onda recolhe, mas ela se recolhe para fazer o que em seguida? Fluxo e refluxo. Ação e reação. Retornará sempre a nós o que dermos de nós. Ó, retornará sempre a nós o que dermos de nós. Então, a bondade de Deus, o amor divino, encaminha até mim um profeta como Chico Xavier. A possibilidade de me aproximar de Chico Xavier. Com qual intenção eu me aproximei de Chico Xavier? Eu quero ser um médium psicógrafo famoso que nem ele, para ir dar entrevista na Hebe Camargo. Hoje não mais, que a Hebe já está no plano espiritual, né? Estou falando naquele tempo, né? Naquele tempo. Eu vou estudar as obras do Chico para aprender a ser um bom médium psicógrafo, porque eu quero ir lá no Conversa com Bial. Daí. Porque eu quero ter um perfil no Facebook bombado, assim, cheio de gente. Eu quero ser palestrante espírita para gravar vídeos e ter milhões de acessos, milhares de acessos, já tá bom. É com essa intenção. Sabe, o que você vai entregar de você num processo desse? Sabe o quê? Cérebro. Só isso. E cérebro é muito pouco.
Agora, se você falar assim, nossa senhora, gente, eu encontrei nessa literatura do Chico um tesouro de moralidade, de conduta de vida. Eu quero me alimentar, me nutrir disso tudo, para o meu marido não reclamar mais de mim, não falar que eu sou custosa, para minha esposa não se queixar mais de mim, falar que eu sou tinhoso. Né? Teimoso. Se a intenção for essa, o que você vai colocar envolvido no processo? Cérebro? Sentimento. Exatamente. E aí, quando você coloca sentimento na mesa de aposta, sabe aquelas fichas lá de Las Vegas? Eu não sei não, mas aquela que vale muito dinheiro, aí você pôs na mesa, se apostou alto. Consequentemente, a retribuição é alta. É na mesma proporção. Quem se envolve com o evangelho para se tornar um homem justo, um homem de bem, aposta, põe em jogo sentimento. E a retribuição de quem aposta tão alto é muito alta. Tá bom? E é um jogo que não tem como perder. É vitória garantida. Tá certo, gente? Deus abençoe a gente até a semana que vem. Jesus foi quem mais entendeu a alma humana, nos seus vícios e nas suas virtudes. Então ele é o sublime, o supremo definidor de Deus. Porque basicamente Deus é entendido.